How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times? Andando com tanque vazio. E nós vamos começar com a mensagem de hoje que se chama Consequências do Tanque Vazio. Alguns perguntaram: pastor, essa série Andando com o Tanque Vazio é por causa do preço da gasolina, né? Quer nos ensinar? Eu disse: não tinha pensado por esse lado, mas eu vi gente colocando assim: não importa se a gasolina é 2, 3 ou 4 reais, eu vou seguir chegando no posto e dizendo: bota 10 reais aí, faz favor. Mas a ideia não é essa, a ideia é de fazer uma reflexão a partir de algo que eu creio que nessa sociedade que tem tanta pressa, nesse jeito de viver no qual nós temos tanta pressa, esse sentimento de andar com o tanque vazio não é estranho para nenhum de nós. É o sentimento de que andamos num mundo que exige muito, que nos consome muito, que nos desgasta muito e que falta tempos para abastecer. E a sensação de cansaço cada vez mais toma conta da vida das pessoas, a sensação que tem coisa demais para fazer e que tem coisa que não consegue fazer, também faz parte da vida das pessoas. E por isso nós resolvemos então fazer essa série Andando com o Tanque Vazio, para ajudar todos nós aqui a perceber da importância de na nossa vida termos tempo para abastecer. E nós queremos começar lendo um texto da Bíblia que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 29 até o 37. Quem tem a Bíblia aí? Evangelho de Marcos, capítulo 1, 29 a 37. Uma história na qual conta um momento que Jesus, não diferente de nós, tinha bastante coisa para fazer também. E como ele lidava com o tanque, e como nós podemos também começar então a pensar nesse tema. Marcos capítulo 1, versículo 29 diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus tinha uma agenda cheia. Ele chegou na casa da qual ele ia descansar, na casa da sogra de Simão.
E diz que ao chegar nessa casa ele curou a sogra de Simão, que é conhecido por nós como Pedro. E depois de fazer essa cura, a sogra de Simão diz que as pessoas, quando começou a anoitecer, ficaram sabendo que Jesus estava naquele lugar. E ele então foi curando doentes, expulsando demônios. Chega um momento aqui no versículo 33 que vai dizer: toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou pessoas e trabalhou até tarde. Mas a Bíblia diz um detalhe: de madrugada, ainda escuro, Jesus se retirou para um lugar deserto. E lá ele foi orar. Jesus sabia que o tanque precisa ser abastecido constantemente. Quando ele volta, ele escuta o seguinte dos discípulos: todos estão te procurando. Jesus tinha muita coisa para fazer. Jesus tinha uma agenda cheia. Mas ele sabia que com uma agenda cheia é necessário que muitas vezes a gente tenha tempos de parar, abastecer e renovar as forças para assim poder seguir em frente. Vocês sabem o que é isso aqui que tem ao meu lado? O que é isso aqui? Hã? Ih, só os mecânicos vão saber. Agora facilitei, né? Isso é um tanque de gasolina, gente, que tem dentro do carro de todos vocês aí. Tem uns levantando, pode levantar, não tem problema não. O tanque vai seguir aqui. Esse tanque de gasolina a gente conseguiu para tentar ilustrar um pouco dessa série, que essa série então parte de um livro chamado Andando com um Tanque Vazio, de um pastor Wayne Cordeiro, que ele faz uma reflexão e usa esse símbolo bem simples, de fazer a gente pensar que a nossa vida é semelhante a um tanque, que quando a gente quer andar, ele precisa ser constantemente abastecido, porque quando nós andamos ele gasta, ele vai acabando a gasolina, e ele precisa ser cheio novamente, para assim conseguirmos andar mais. No início do culto, então, o Kiko já contou a história de onde ele e os amigos dele foram fazer um passeio, esqueceram de botar gasolina, parou na estrada, porque carro de tanque vazio acontece isso mesmo, para no meio da estrada. E pensando então no tanque vazio, eu falei com um amigo meu de infância, que é mecânico lá em Canguçu, é dono de uma mecânica chamada Test Car, e eu disse para ele: Gabriel, escreve um texto rápido aí para mim, e esquece que eu sou pastor, não espiritualiza o texto, não coloca aí nada de Deus, coloca sobre um tanque de carro. Esquece que está escrevendo para um pastor e coloca sobre um tanque de carro. Escreve para mim sobre consequências de andar com um tanque vazio. E ele escreveu assim: quando o combustível começa a entrar no seu carro, ele vai para um reservatório. Nesse reservatório existe a famosa bomba de combustível. Ela bombeia o combustível para que ele chegue até o motor do carro. Acontece que essa bomba, como toda máquina, esquenta à medida em que vai trabalhando, e o combustível tem a capacidade de resfriá-la e lubrificá-la. Imagine, a gasolina contém impurezas. Essas sujeirinhas, com o tempo, vão se acumulando no fundo do reservatório e tendem a ficar mais concentradas. Quando você começa a andar constantemente com o tanque na reserva, força a bomba de combustível. Começa a entrar dessas sujeirinhas para mais partes do carro. E se você não troca o filtro, a bomba pode parar de funcionar, e por mais que você tente dar a partida no carro, ele não vai pegar, nunca, e vai morrer. Isso mesmo, morrer. Então, é melhor prevenir, sempre abastecendo o teu carro direitinho, para evitar problemas maiores no futuro. Aqui já resume bastante de tudo que a gente precisa ouvir. Um tanque de carro, ele precisa ser constantemente abastecido, porque se a gente acostuma a andar só na reserva, existe uma sujeirinha que vai acumulando. E essa sujeirinha, na medida que nós forçamos o carro a abastecer sempre de novo, a usar só essa parte, ela acaba por contaminar o carro, trazendo problemas maiores.
De repente alguém já passou por essa experiência de andar sempre com o carro na reserva e uma hora o carro para mesmo e dá problemas grandes, porque você sempre deixava naquela conversa, R$10 é o suficiente, não importa o quanto eu tenho que andar, R$10 é o que eu preciso. E o carro para, e o carro estraga. Levando para a analogia da nossa vida, eu queria fazer você pensar um pouco nessa questão do tanque. Um constante exercício de forçar os limites, de não parar para abastecer, de não parar para descansar, de não parar para organizar a vida. Uma hora vai começar a exigir tanto desse pouco que nós temos, que vai trabalhar com o reservatório, que vai trabalhar sempre com o mínimo de forças. E o triste nisso é que esse pequeno combustível para tão grande jornada, ele acaba a usar da sujeirinha que tem. E essa sujeirinha começa a aparecer em outros lugares. Olhando para isso, a gente tem que pensar no que diz no livro Andando com o Tanque Vazio: devemos ser mais preventivos do que medicinais com a nossa alma. Todos nós falamos e pensamos, não, cansaço não é para mim, eu não canso, os outros cansam, eu não preciso descansar, eu tenho força para seguir em frente, eu sou tremendamente disposto, esse problema é para os outros. Mas não, é um problema para todos nós. Todos nós somos seres humanos com limites, com cansaço, com energias, e precisamos aprender, assim como o cuidado com um tanque de gasolina tem que ser o cuidado com a nossa vida, de entender, é muito melhor nós aprendermos a abastecer do que um dia passar pelas consequências de um tanque vazio que esgota a nossa vida e começa a usar das sujeirinhas, começa a levar a gente a sofrer com isso, começa a levar a gente a experimentar das piores coisas possíveis, porque um dia forçou e tentou andar com um tanque vazio. Você se sente cansado aqui nessa noite? Você já está pensando, sair correndo para a igreja e depois que eu volto já vou correr de novo e amanhã já começa a correria de novo? Cuidado para não andar com o tanque vazio, porque a sujeirinha começa a aparecer e isso pode te levar a parar. Interessante que quando as pessoas estão cansadas, elas ficam mais mal-humoradas, elas caem mais fácil em pecados, elas mais facilmente caem em vícios, elas mais facilmente acabam se metendo em brigas, se envolvendo em situações ruins na vida, costumam a não produzir do mesmo jeito, porque esse cansaço toma conta da vida de uma maneira e essa sujeirinha vai nos contaminando de uma maneira que uma hora cobra seu preço. Pensando nisso, a gente deu uma pesquisada em algumas músicas e para ver o que elas falam, que às vezes as músicas traduzem de uma forma bonita coisas que nós não conseguimos traduzir de uma forma tão bonita em poucas frases. E aqui eu achei uma música de uma banda de hardcore, eu nem sei o que é isso, eu sei que eu fui ouvir a música, é uma gritaria massa dos caras, os caras cantam a música, blá, 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 blá. Mas olha o que eles falam, viu? No meio da gritaria tem coisa bem legal aí. Eles dizem assim, o nome da banda é Pense HC e o nome da música é Dia Corrido. E ele diz assim, a música diz assim: como foi seu dia? Valeu a pena toda a correria? O que você comeu no almoço? Você lembra de sentir o gosto? A vida tem gosto de quê? Fast food? Que ruim para você. Quanto mais rápido ele for consumido, menos se nota o quanto é mal produzido. Ali eu dei destaque para uma parte. Quando o cansaço faz o dia perder paz, a gente fica sem autoconfiança e sem coisas boas para a lembrança. Quem me dera rir como hoje eu vi no comercial. Se eu comprar, vou ser igual? Aí o meu dia rende mais? De que adianta gastar seu tempo? Sem descanso ninguém aguenta. É melhor abrir mão de coisas para se dedicar ao que importa mais. Vida simples, com mais tempo para aproveitar, se conhecer e compartilhar do que viveu. Que letra interessante, que bela reflexão do que é os nossos dias hoje. O título já nos provoca, Dia Corrido. Eu já comentei outras vezes aqui que eu sou daqueles que eu acho bonito quando posso dizer aquela frase: a minha agenda está cheia essa semana. A minha agenda está cheia. Muitos acham que dizer assim, o que você fez hoje? Hoje eu dormi.
é dizer que a vida não está organizada, que a vida está no prejuízo, que a pessoa tem alguma coisa errada com ela, se ela acha tempo na agenda para dormir, ou a pessoa dizer, eu nem posso olhar jogo de futebol porque eu não tenho tempo para essas coisas, eu só tenho tempo para trabalhar. A gente olha e diz, que isso, hein? Muito bom, é assim mesmo. Só que não é. Esse ritmo de vida que há alguns anos começou a se tornar cada vez mais forte leva a uma geração extremamente cansada. Leva a uma geração que, como diz ali, quando o cansaço faz o dia perder a paz, a gente fica sem autoconfiança e sem coisas boas para a lembrança. O cansaço vai roubando a paz, vai roubando a confiança, vai roubando a alegria e vai roubando aqueles momentos que nos renovam de dizer como foi bom aquele dia que estávamos sentados conversando. Eles vão sumindo da agenda, porque nós vivemos com um tanque vazio. E um dado aí para você perceber como a situação é séria. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 90% da população do planeta sofre do mal, chamado estresse. Que de alguma maneira, em graus maiores ou menores, as pessoas se sentem cansadas pelo ritmo acelerado que vive. Se é 90% do dia, de cada 10 pessoas que entraram por essa porta hoje, 9 têm esse problema. De correr tanto que passa dos seus limites, se vive cansada, e quando está cansado, o cansaço tira a paz, o cansaço tira as coisas boas da lembrança, o cansaço tira a alegria, o cansaço tira a boa produção, porque como diz a música também, a gente às vezes vai perdendo a força, perde a paz, perde a esperança e não consegue mais andar em frente. Uma outra citação de uma música que chamou muito a minha atenção, às vezes eu já trouxe algumas citações de Renato Russo, porque ele tem uma bela filosofia da vida. E ele diz assim, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E o descompasso e o desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. É ou não é verdade? Muitos dos problemas nascem do cansaço. Muitos dos nossos temores, muitas das nossas fraquezas, muitas das nossas dificuldades nascem do cansaço e também da solidão. E ele diz um negócio interessante, ele diz o descompasso, uma vida desorganizada, uma vida que perde os valores, uma vida que não se encontra mais, o descompasso e o desperdício, aquela vida da qual a gente perde tempo de viver da melhor maneira porque deixa ela escapar das mãos. Ele diz o descompasso e o desperdício são herdeiros da virtude que perdemos. O cansaço rouba a nossa vida. O cansaço nos deixa desorganizados. Uma vida cheia e corrida demais faz com que a gente consiga perder o que existe de virtude para viver. Os homens de Deus passaram por isso e Jeremias dizia: estou exausto de tanto gemer e já não encontro descanso. Lá dentro você já disse isso? Não encontro descanso. Não sei o que acontece comigo, mas eu não encontro descanso. Eu tive um momento da minha vida ano passado, bem na época da Copa do Mundo, em que eu experimentei de perto o que significa a consequência de andar com um tanque vazio. Eu fui fazer uma série de palestras no Espírito Santo em junho de 2014. Foi eu e toda a família, Cátia e as meninas. Eu já me sentia bastante cansado por causa desse ritmo que eu vivia, de sempre ter agenda cheia, de ter compromisso de manhã, de tarde, de noite, e achar que assim é que era legal, assim é que estava bonito, de dizer, não consegui tirar a minha folga hoje porque eu tinha coisa demais para fazer, abreviei as férias porque eu tenho muito trabalho. Lá dentro existia um orgulho com tudo isso. Então nessa viagem, mais uma das viagens lá para o Espírito Santo, nessa eu consegui ir com toda a família. Nós temos alguns pastores que são amigos nossos, que estão naquela região, e eles então, depois que encerrou a programação, na qual eu fiz uma escola bíblica que foi de manhã e de tarde, preguei de noite, agenda cheia lá também, eu naquele ritmo de agenda cheia, sem parar para abastecer o tanque, até que quando a gente estava para ir embora, na hora que eu dei tchau para eles, me deu uma vontade de chorar.
Uma vontade de chorar que eu achei estranha, porque às vezes quando eu me despedia da minha família eu não tinha aquela vontade. Não que eu não ame meus amigos, mas era uma vontade de chorar maior que o normal. Quando a gente entrou no avião, me deu uma angústia. Quando eu estava voltando para casa, me deu uma angústia. E a gente chegou, descarregou as malas, cansados. No outro dia, quando eu acordei, eu comecei a chorar. E de repente eu comecei a soluçar. E vocês já me conhecem há pouquinho tempo, mas acho que ainda não me viram chorando. É difícil para mim chorar, não que eu seja insensível. Não é muito comum cair lágrimas dos meus olhos, apesar de eu sentir as coisas. Mas eu caí numa crise de choro terrível. A Cátia olhou para mim, 9 anos de casado na época, agora temos 10 anos de casado. Ela disse: o que está acontecendo contigo que tu está chorando? Tu não faz isso, tu não é assim. O que está acontecendo? Eu disse: não é nada. Só deixa eu aqui no meu cantinho. Não é nada. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou uma semana, e eu tentando vencer aquele sentimento, dizer: não, agora eu vou me levantar, não vou mais me sentir fraco, mas novamente eu chorava. Até que chegou o dia, numa quarta-feira que tinha culto, eu não ia pregar, a igreja lá no Nordeste era em cima da minha casa, ou melhor, a minha casa era em cima da igreja, e na hora de descer para o culto, eu disse para a Cátia: eu não vou ir hoje, disse que eu estou com dor de cabeça. E a Cátia foi para o culto e eu botei o travesseiro em cima da cabeça e fiquei chorando e soluçando sozinho. Quando a Cátia voltou, ela disse: não, tu não vai ficar assim, tu vai reagir. E começou a ligar para os meus amigos, dizendo: olha, o Rafael não está bem, liga, conversa com ele. Eles ligavam, eu atendia o telefone e eu começava a chorar, não conseguia falar. E muitos dos meus amigos, uma amizade muito preciosa, começavam a chorar junto, porque pensavam: o Rafael nunca esteve assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Todos os dias, quando é 3 horas da madrugada, pode olhar no relógio que é a hora que eu acordo. 3 horas em ponto eu acordo e não consigo mais dormir. Posso ir dormir às 1 da manhã ou às 10 da noite, que 3 horas da manhã eu acordo e não consigo mais dormir. E ela disse assim: tá bom, eu ia te chamar semana que vem, mas eu quero que você volte amanhã aqui, vou marcar uma consulta para amanhã. Eu disse: tá bom, amanhã eu tô aí. Chegou no outro dia, eu já estava um pouco melhor. Ela fez 3 perguntas para mim. Você tem se alimentado bem? Eu disse: o que é se alimentar bem? Ela disse: você tem feito refeições saudáveis, você tem almoçado direitinho, tomado café da manhã direitinho, tomado café da tarde direitinho, jantado direitinho? Eu disse: não, às vezes não dá tempo de tomar café da manhã, às vezes eu almoço correndo porque já tenho que sair, e às vezes eu chego em casa só de noite, 10 horas da noite lá que eu lembro de comer alguma coisa. Ela disse assim: você tem dormido bem? Eu perguntei: o que é dormir bem? Ela disse: você consegue dormir 8 horas por noite? Eu digo: é muito difícil porque eu tenho muita coisa. Minha agenda é muito cheia, às vezes eu chego muito tarde e tenho que acordar cedo. Ela: por que você tem que acordar cedo quando chega tarde? Porque eu tenho muita coisa, minha agenda é muito cheia, eu sou muito ocupado. Ela disse assim: e você tem tempo para fazer exercícios físicos? Eu disse assim: não. Por quê? Por quê? Porque eu tenho muita coisa. Eu tenho muito compromisso, não tenho tempo para ir jogar uma bolinha, não tenho tempo para correr, não tenho tempo. Minha agenda é cheia demais, não consigo ir. Ela disse: Rafael, você está com sintomas claros de uma estafa. Estafa? Em outras palavras, você está andando com um tanque vazio há muito tempo e agora a sujeirinha tomou conta. Tinha noites que só o que eu queria era dormir, eu não conseguia. Foi tanto tempo sentindo mérito em dormir pouco, até que um dia isso cobrou o seu preço e eu não conseguia mais dormir. Aí eu acordava de noite tremendo e dizia para Cátia: eu não consigo dormir. Olha só, a crise piorou mesmo no dia que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Um amigo meu que é pastor, o pastor Matias, foi nos visitar e de manhã a gente conversou e eu chorei a manhã inteira. Aí ele estava já
coitado, né? Já estava movido com o meu sentimento de choro. A gente foi ver o jogo de tarde, eu nem prestava atenção no jogo. Só gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Coitado do Matias, saiu de lá assim, né? Rafael chorando, gol da Alemanha, já não sabia. Mas de lá para cá eu tomei um propósito. Eu vou lutar para organizar a minha vida, porque eu não posso mais andar com o tanque vazio. Eu não posso mais pensar que tem mérito em correr tanto. Eu não posso mais pensar que a vida, ela é vivida dessa maneira de dizer e provar para quem que nós precisamos estar com a agenda cheia. Quem que se contenta com a agenda cheia? Tua família não é. Quem se contenta com a tua agenda cheia? A tua saúde não é. Quem se contenta com a tua agenda cheia? Deus que não é. E aí eu descobri que a gente precisa aprender. Uma coisa que o N. Cordeiro ainda diz no seu livro é: a única maneira de realmente terminar bem será primeiramente abastecendo o seu sistema. Se você não fizer isso, prepare-se para um acidente. Queridos, essa mensagem é para todos nós aqui, e eu espero que você perceba de como é delicado, como é grave, como é presente e perto de nós esse assunto. Se nós não dermos jeito de organizar a nossa vida, se nós não dermos jeito de entendermos que não há nada de bonito em sempre viver correndo sem parar, um dia a vida vai cobrar o seu preço. Um dia o nosso corpo, a nossa vida vai gritar por socorro. Eu dou graças a Deus que a minha crise durou pouco tempo, porque eu ouvi falar, temos psicólogos aqui que podem confirmar, tem gente que nunca mais consegue sair desse tipo de crise. Passa o resto da vida sem conseguir restaurar suas emoções, sem conseguir restaurar a sua vida por completo, perde o sentido total da vida e vai para casos mais profundos de depressão, vai para casos mais profundos onde a pessoa não mais consegue, num passo tão rápido como foi o meu, de sair desse tipo de problema. Mas eu confesso para vocês que eu vivo lutando para não cair de novo nessa onda de achar que eu estou bem, que eu estou fazendo certo, que bonito mesmo é a frase: eu não tenho tempo para essas coisas que vocês humanos fazem, de brincar, se divertir, dormir, olhar um pouquinho do computador, jogar um videogame, ficar um tempo com a família. A gente tem que aprender a abastecer o tanque. E aqui vai uma pergunta direta para todos nós: o que esvazia seu tanque? E o que enche seu tanque? É interessante que o N. Cordeiro, ele fala no livro que todos nós temos um lugar aonde nós abastecemos e o lugar de onde sai. Comparando com o tanque de gasolina, como que temos aqui, existe então um lugar onde sai combustível e um lugar onde entra combustível. E parando para pensar um pouco na minha vida, naquelas 3 perguntinhas básicas da psicóloga: você dorme bem? Esse é um jeito de encher o tanque. Tem gente que acha e acredita num discurso de dizer: eu não preciso dormir para ficar bem. Então você, parabéns, você é um anjo celestial, porque até Jesus precisava dormir. Dormir bem faz parte é uma maneira de encher o nosso tanque. Outra maneira de encher o nosso tanque: se alimentar direitinho, se alimentar bem. A alimentação faz parte de uma vida na qual ela está bem suprida, onde ela encontra energia, onde ela está saudável. E a terceira perguntinha dela: você faz exercício físico? A gente tem que se movimentar. Sabe por que às vezes não dá tempo? Porque a gente corre tanto que o tanque vazio só quer achar um lugar para parar. E a gente acha um sofá da sala nos esperando com uma pipoca do lado. E a gente pensa: esse é o lugar de abastecer. Não é. O corpo tem que se movimentar. E não se movimentar nessa correria de trabalho, de estresse, de dia a dia, mas se movimentar de uma forma saudável. Então essas 3 perguntinhas básicas eu já quero que você pense: você está comendo bem? Você está dormindo bem? E você tem achado tempo para praticar exercícios físicos?
Claro, essa é uma avaliação totalmente clínica por parte da psicóloga, de coisas em relação ao meu físico e também um pouco do emocional, mas existe mais coisas na jogada. Se eu vou pensar um pouco por mim, eu vou dar o meu exemplo e você preenche com as suas palavras aí. O que esvazia o meu tanque? Por exemplo, o meu tanque se esvazia quando eu estou com coisas demais e muita coisa que exigem de mim ficar sentado na frente de um computador. Eu gosto de estar em movimento, eu gosto de estar fazendo coisas que não exijam tempo de eu ficar muito parado, com muitos dados, com muita, sabe? Isso vai esvaziando o meu tanque. Outra coisa que esvazia o meu tanque, conflitos mal resolvidos. Eu perco o sono quando eu sei que tem que resolver uma situação de fulano com fulaninho, porque o fulaninho não se dá com fulano, que brigou com fulano, e os 3 viraram 3 bicudos. E se 2 não se beijam, 3 se destroem. Como isso me desgasta. Como me desgasta quando eu não estou bem com a Catis, com a minha esposa. Isso esvazia meu tanque. Uma briga com a Catis tem o poder de pegar e abrir o tanque e ser que nem aqueles carros velhos. Não é 10 km por litro, é 10 litros por quilômetro, né? Desgasta demais assim uma briga com a Catis, com a esposa. Quando tem algum desentendimento, isso me desgasta muito. Essas coisas esvaziam o meu tanque. Outra coisa que esvazia o meu tanque é não ter tempo para encher. Interessante, né? Quando eu estou com tanta coisa, daí eu sei que eu vou parar de encher, isso vai me desgastando. O que você preencheria ali no que esvazia teu tanque? O que tira tuas forças? O que te desgasta? O que rouba teu sono? O que faz você ficar de madrugada, acordar de madrugada com aquela tensão, com aquela ansiedade, com aquele nervosismo, perder o sono, não dormir direito? O que esvazia teu tanque? E agora a pergunta é: o que enche seu tanque? Interessante que o Wayne Cordeiro, no seu livro, ele já diz, ele é um pastor do Havaí, e ele diz que o que enche o tanque dele, por exemplo, é andar de moto. Eu não gosto de andar de moto, nem tenho carteira para moto, porque não gosto de moto, mas para ele é importante. Ele diz que para ele nadar e surfar são coisas que enchem o tanque dele. Então necessariamente a gente precisa pensar em coisas assim muito objetivas, muito claras, mas coisas que nos dão prazer de fazer. Eu encho meu tanque jogando futebol, por exemplo. Gosto, encho meu tanque, me deixa alegre. Mas às vezes até o pessoal da GEAP, dos jovens, pega no meu pé dizendo: o pastor vem menos dos que estão lesionados desde o início do ano no nosso jogo aí, que nunca pode, tem que cuidar, mas às vezes não dá. Só que é uma coisa que enche. Quando eu estou jogando bola, enche meu tanque. Quando eu tenho tempo para passear e brincar com as meninas, enche demais o meu tanque. Semana passada nós estávamos de folga e a Manu sabe ler e lê muito bem. Papai, vai dar Frozen. Eu olho para ela e digo: de novo? A Catis olha para mim e diz: quantas vezes tu viu Tropa de Elite, hein? Tá bom, Manu, Frozen, você quer brincar na neve? Encheu o tanque da Manu, que ela tá a 1000 por hora. Quando acabou o fim de semana, a gente não precisou gastar dinheiro demais, a não ser o da picanha. Não precisamos fazer viagens mirabolantes, mas estávamos totalmente renovados. Porque o tempo com a família, o tempo de comer uma comidinha boa, o tempo de sentar junto para ver um filme, o tempo de olhar para o lado e ver uma filha pulando de um lado e a outra do outro, tempo de novo montar a barraquinha da Manu que estava guardada e se jogar para dentro da barraca, fez eu estar lá em cima de novo. Estou com o tanque cheio. Tem gente que ouve essas histórias e diz: estou só esvaziando. Não perca tempo de encher teu tanque. Jesus é o nosso maior exemplo. No início nós já lemos um texto onde mostrava que mesmo tendo a agenda cheia, mesmo muita gente procurando, mesmo com muitas coisas para fazer, Jesus achava tempo e lugar para reabastecer seu tanque. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Eu acho incrível esse texto
pelo lugar que ele se encontra na Bíblia. Há pouquinho tempo atrás, Jesus tinha recebido a notícia de que seu primo, João Batista, havia sido morto. Havia um desgaste na vida de Jesus muito forte e emocional, que ele tinha perdido alguém muito valioso, alguém muito querido na vida dele, que era João Batista. Jesus estava com essa notícia fresquinha. E diz que quando ele já estava procurando refúgio, quando eles estavam reunidos, recebendo os apóstolos que voltavam depois de ter ensinado muita gente, ter feito muitas coisas, Jesus encontra aqueles discípulos numa situação que eles estavam andando com o tanque vazio, e o texto nos diz, eles não tinham tempo nem para comer. Nessa hora a atitude de Jesus é de dizer para eles: venham comigo e descansem um pouco. Se você se encontra entre esses que estão com muita coisa, que estão correndo demais, que não estão conseguindo reabastecer, Jesus te convida nessa noite: venha comigo e descanse um pouco. Para um pouquinho. Aproveita mais esse tempo valioso com a tua família. Aproveita mais essa palavra valiosa chamada tempo, porque como a música que a gente leu no início diz, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, e como herdeiros nós recebemos o descompasso e o desperdício. Se você sente que a tua vida está sendo desperdiçada, se você sente que a sua vida está desorganizada, eu te convido nessa noite a ouvir o convite de Jesus: venha e descanse um pouco. Eu quero te convidar para fechar os teus olhos, que nós queremos ter uma palavra de oração. Diante de Deus, eu quero que você, de olhos fechados, pense, reflita e pergunte: o que esvazia o teu tanque? O que te desgasta? O que rouba as tuas forças? O que vai fazendo com que você consuma o teu humor, o teu ânimo, o teu vigor de uma forma mais rápida e desgastante do que você gostaria? E pense naquilo também que enche teu tanque. Quais são os momentos que te dão alegria? Quais são os momentos que renovam a tua força? Nós ouvimos a palavra de Deus nessa noite que diz: Jesus sabia a hora de parar. A agenda não parava, o ritmo seguia o mesmo, mas Jesus parava. Todos estão te procurando, foi o que ele ouviu quando voltou, mas ele tinha força para enfrentar, porque ele reabasteceu o seu tanque diante do Pai. Quando os discípulos estavam sem nem conseguir comer, Jesus não disse: que legal, que grande mérito, vocês são bem ocupados, trabalham bastante. Jesus disse para eles: não, venham comigo e descansem um pouco.